Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo Rezende. A aula de hoje nós vamos tratar de um assunto muito utilizado aí tanto para o pessoal do curso técnico, né, eletrônica, telecomunicações, eletrotécnica, automação e afins e cursos que têm, né, afinidade nessas áreas, tanto quanto para as engenharias, mesmo as engenharias eletrônica, eletrotécnica, telecomunicações, engenharia de automação e controle, que são circuitos de corrente alternada no chamado regime permanente senoidal. Tá? Antes de começar a resolver, eu quero mencionar que esse exercício foi extraído do livro do Johnson, capítulo 11, exercício 11.3.1, que é um livro, né, eu já menciono sempre nas minhas videoaulas. O Johnson é um livro muito bom para resolução de circuitos, ele tem exercícios resolvidos, ele tem exercícios para fazer, ele apresenta gabarito dos exercícios ímpares. É um livro muito bom, recomendo. Para falar de regime permanente senoidal, a gente também tem que mencionar o transitório. Por que a gente fala que é o regime permanente? O regime permanente, vamos citar um exemplo. Na sua residência, você chega num cômodo, ele está desligado, você aperta o interruptor para que ele ligue. Claro que isso em fração de menos de um segundo. No momento que você apertou, imediatamente você tem uma resposta que é acender essas lâmpadas, os componentes que estão associados àquele interruptor. Na teoria, como isso funciona? Aquele estado de você apertar o interruptor até a energia chegar na lâmpada, a gente chama de transitório. No que ocorre em frações de segundos, para a gente é uma análise do que acontece até nessa fração de segundo chegar à lâmpada, o que acontece. A partir daquele momento, o sistema é chamado de regime permanente, porque ele está ligado sem qualquer interrupção do sistema. Se houver oscilação da rede, eu passo a ter ali um momento transitório novamente, onde a lâmpada apaga e acende de novo. Esse período também está em regime transitório. Para o pessoal do técnico, a gente trabalha geralmente em regime permanente, porque se você trabalhar com regime transitório, você tem que utilizar conceitos de equações diferenciais, o conceito de matemática de nível superior, e a transformada de Laplace também, que são conceitos de matemática superior. Nesse caso do regime permanente, vocês vão utilizar conceitos chamados fasores, onde esses fasores eles são representados por ação de números complexos, tá certo? Bom, então vamos lá. Aqui o circuito no formato que eu trabalho geralmente nas minhas aulas. As fontes representadas por alternada, tanto tensão quanto corrente. Aqui eu tenho duas fontes, uma fonte de tensão, uma fonte de corrente, aonde essa tensão, fonte de tensão tem uma frequência, a fonte de corrente tem outra. Um outro detalhe, né? Quando você tem duas fontes de frequência diferentes, você tem que usar a técnica da superposição, tá certo? A superposição, você vai analisar o comportamento de cada fonte dessa de forma separada. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou considerar apenas a fonte de tensão. Se você olhar no circuito, se eu considerar apenas a fonte de tensão, o que eu faço com a fonte de corrente? Eu abro ela, eu tiro ela do circuito. Quando eu considerar a fonte de corrente, a fonte de tensão para mim é um curto, ela vira um fio, tá certo? Então, inicialmente eu trabalhei a fonte de tensão, a fonte de corrente sai do circuito. Passei a ter um circuito sério, só que eu tenho um circuito sério com elementos armazenadores de energia. Circuito resistivo era só você somar as resistências, multiplicar pela corrente, igualar a tensão. Ou então fazer uma malha única aqui, tá certo? Nesse caso, o primeiro passo que a gente tem que fazer é achar as reatâncias, converter isso. E trabalhar em função da frequência da fonte que eu estou analisando. Nesse caso, a fonte de 10 cosseno de 2t, no qual a frequência é 2. Tá? Então, aqui é o circuito já gerado, mas antes disso a gente tem que fazer o cálculo das reatâncias, tá certo? Está aqui o circuito com as reatâncias, vamos calcular. Bom, XL, que é a reatância indutiva, é JωL, aonde o ômega é 2, acabei de falar aqui. XL, J vezes 2 vezes 3, que é a indutância, então eu cheguei a 6J. O capacitor ele é 1 sobre J ômega C, e eu represento aqui igual a menos J sobre ômega C. Como? Por que isso? Porque o J é o fator complexo que a gente não representa por I, porque senão ele vai confundir com I da corrente, e ambos são minúsculos. Então a gente chama o fator complexo de J, né? E J ao quadrado então passa a ser menos 1, que é o I ao quadrado igual a menos 1. J ao quadrado é J vezes J, igual a menos 1. Passo J para o outro lado, J é igual a menos 1 sobre J. Ou menos J é igual a 1 sobre J, que foi o que eu fiz aqui. Tá certo? Vamos substituir agora menos J, 2 que é a frequência, vezes 1/6.
2/6, simplifiquei 1/3, divisão de frações, repito o numerador, multiplico pelo inverso do denominador. O inverso de 1/3 é 3, vezes menos j, menos 3j. Então está aqui o circuito do lado transformado. 10 fase zero aqui. É a forma fasorial do 10 cosseno de 2t. Cosseno de 2t, a fase é zero, porque se tivesse alguma fase aqui, eu somaria ou subtrairia alguma coisa. Como não tem, a fase é zero. E essa representação, vocês podem, de repente, achar em livros, que ele representa isso aqui de forma de valor eficaz e aqui está em forma de valor de pico. Não tem problema quando você quer achar corrente ou tensão. Tá? Então, você pode deixar em valor de pico, porque quando você for reescrever no final, basta que você escreva a expressão sem se preocupar em multiplicar por raiz de 2, tá certo? Bom, então vamos resolver. Agora eu tenho aqui 3 elementos em série, vou somá-los, vou multiplicar por i, e isso vai ser igual a 10. Ou 4i mais 6ji menos 3ji menos 10 igual a zero, que é o que está aqui. Passando 10 para o outro lado, todos os três termos estão em função de i, então eu posso botar em evidência 4 mais 6j menos 3j vezes i igual a 10. Então vem para cá, aqui o nosso circuito. E, porque, vamos voltar lá para a gente poder não perder o 6j menos 3j, 3j. 4 mais 3ji igual a 10. I igual a 10 menos 4 mais 3j. Bom, isso aqui está na forma retangular. Eu preciso passar para a fórmula polar para poder fazer a divisão aqui. Eu sei que isso aqui, z igual a 4 mais 3j, aonde a é o coeficiente do termo independente e o b é o coeficiente do termo que está multiplicado por j. Vou calcular o módulo. O módulo de z é raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado, onde o a é 4 e o b é 3. Raiz de 25, o z é 5, fazendo esse cálculo matemático aqui, tá certo? E a fase é tangente inverso de b sobre a. B sobre A, tangente inversa de 3/4. Isso aqui você tem que usar a calculadora, então uma tabela de tangente inversa, chegando ao resultado do ângulo ser 36,87 graus, tá certo? Esse cálculo você precisa da calculadora. Ou você tem que fazer um monte de cálculos matemáticos aqui, que na verdade, para o pessoal que trabalha com isso, ele já tem ele é munido de uma calculadora científica, ele resolve tranquilamente esse resultado aqui, tá certo? Existem programas, né, que eu posso até apresentar depois aqui em alguma aula falando sobre esses programas, mostrando como eles são calculados, fazendo uma tabela em Excel ou MATLAB, mostrando como é feito esse cálculo aqui para vocês. Geralmente nas provas, na área técnica, você tem acesso à calculadora, então basta que você saiba operar. Também posso, numa próxima aula aqui, ensinar a usar a calculadora para fazer análise de elementos complexos, mostrando a calculadora, mostrando como é que faz a operação, pegando uma calculadora padrão, uma Cássio, uma HP, tá? Isso pode ser feito em umas próximas aulas, tá certo? Então vamos continuar. Vou transformar isso aqui em coordenada polar, que é 5 fase 36,87. Está aqui, ó. 10 dividido por 5, módulo, fase 36,87. Módulo divide por módulo, 10 por 5, 2. Fase positiva no denominador sobe negativa. Então é 2 fase menos 36,87 amperes. Representando na forma cossenoidal, que é a forma original, 2 cosseno, a frequência 2t, ele é na bala de trás, menos agora a fase, que é 36,87, tá certo? Então, a corrente, ela defasa em relação à tensão por causa dos elementos armazenadores de energia e defasou em torno de 36,87, aproximadamente 37 graus. Segundo passo agora, lembre-se que tinha uma fonte de corrente aqui, então agora eu vou trabalhar com ela, tá aqui. Aqui tinha uma fonte de tensão, ela virou um curto, então virou um fio. Passei a ter a bobina de 3 e o resistor de 4 em série. E eles estão em paralelo com o sexto de Faraday, que é o que eu quero saber a corrente. Bom, primeiro passo é aquele esquema de novo, calcular as reatâncias. Agora a gente pode ir um pouco mais rápido, que vocês já entenderam a essência. XLJ ômega L, a frequência agora é 1. Então é J vezes 1 vezes 3, 3J. A reatância capacitiva, menos J sobre ômega C, já entenderam também por quê. Menos J sobre 1, que é a frequência, vezes 1/6. Menos J sobre 1/6. 1/6 multiplica, vira 6, né? É a divisão de fração. Repito o numerador menos J, multiplico pelo inverso do denominador, que é 1/6. Então passou a ser 6 menos 6J, tá? Numerador vezes o inverso do denominador, tá certo, pessoal? Então, eu já tenho a reatância indutiva, a reatância capacitiva,
Vamos lá, tá aí o meu circuito. Aqui você percebe que você tem uma fonte de corrente, ela chega aqui, enquanto o nó se divide em duas. Eu quero essa corrente que vem para cá. Então, eu vou fazer uma divisão de corrente. Lembrando lá da fórmula, a corrente é igual a R2 sobre R1 mais R2 vezes I total. Quem é o R2? É o resistor cuja eu não quero saber a corrente que passa por ele. É o chamado R2. O R1 é o que eu quero. Então, o R2 é 4 mais 3J. E o R1 é menos 6J. Vou colocar aqui, ó. R2, 4 mais 3J. R1 menos 6J. Vamos resolver a brincadeira, ó. Na parte de cima, R2, 4 mais 3J. R1 mais R2, 4 mais 3J menos 6J, tá aqui, vezes 3, que é a corrente total. 3 vezes 0 é 3, tá certo? Então, em cima, 4 mais 3J. E embaixo, 4 menos 3J vezes 3. Galera, isso aqui a gente acabou de fazer. Deixa eu voltar aqui, ó. 4 mais 3J, não vamos precisar fazer. Módulo 5, fase 36,87. Então, a gente não precisa fazer isso, tá certo? O de baixo é a mesma coisa com sinal negativo. Então, a fase vai ser negativa, tá certo? Em cima a gente já fez. Embaixo é a mesma coisa, no mesmos coeficientes, porém com sinal negativo. Então, isso indica que a fase é negativa. 5 fase 36,87 dividido por 5 fase menos 36,87 vezes 3. 5 corta com 5, sobrou 3. Fase negativa sobe positivo, elas vão se somar. 36,87 mais 36,87, 7,374. É a corrente, tá certo? Bom, feito isso, agora o que a gente faz? Passa para a forma cossenoidal. 3 cosseno de T, lembrando que é T a fonte de corrente, 2T a fonte de tensão, estou trabalhando com a fonte de corrente, mais 73,74 amperes. Bom, fiz a superposição, vou somar a influência da corrente da fonte de tensão com a corrente da fonte de corrente, vão me dar a corrente que eu quero. Então tá lá, 2 cosseno de 2t menos 36,87, mais 3 cosseno de t mais 73,74 amperes. Tá certo, pessoal? Isso é uma questão de regime permanente, tá? Se vocês quiserem outros tipos de questão, vai na descrição desse vídeo. Eu queria uma questão assim, queria a questão número tal do livro do Johnson, que eu faço uma aula e gravo resolvendo passo a passo para vocês, como eu fiz aqui agora, tá certo? Pessoal, dê um joinha lá na videoaula, se inscrevam no canal, tá? Para vocês poderem ter mais aulas, mais trabalho além de eletricidade eletrônica, trabalho com projetos em Arduino, trabalho com resolução de questões de concurso voltados para eletricidade, para física, no caso, física 3, né, que é a parte de eletricidade, com questões de eletrônica, tá, com questões de programação, vou colocar questões lá também sobre ladder, programação, e o que mais vocês quiserem dar sugestão, na descrição lá, nos comentários, vai lá, coloca lá, que aí no que eu puder eu faço para atender aí o pedido de vocês, tá certo? Um forte abraço, até a próxima.